Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando o Feiticeiro capítulo 19 ao 22. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 19. Maldições de nível especial podiam ser neutralizadas por feiticeiros de nível especial, quase especial ou de primeiro nível, o que significa que uma ampla gama de feiticeiros poderia enfrentá-las. Mas essa maldição era diferente das outras. Ambos os jovens perceberam isso quando ela finalmente decidiu confrontá-los, quando começou a usar sua energia amaldiçoada para atacá-los e subjugá-los com seu poder, interrompendo qualquer estratégia que tivessem. Podia ser de nível especial, mas não era um nível especial que feiticeiros de primeiro nível pudessem enfrentar, e tanto Megumi quanto Naruto podiam ver isso a cada ataque que lançavam, a cada combinação que tentavam criar. Com mais experiência, Megumi conhecia as maldições de nível especial que os feiticeiros enfrentavam. Ao longo da história, feiticeiros de primeiro nível confrontaram e derrotaram maldições de nível especial, provando que os feiticeiros não eram fracos, apesar das claras diferenças entre maldições e feiticeiros, entre entidades nascidas do ódio e os humanos que as exorcizavam. Dagon era diferente. A nuvem voadora era uma ferramenta amaldiçoada que apenas alguém com força sobre-humana poderia empunhar. Ela havia sido usada por Tojin, Maki, atualmente, por Naruto, 3 feiticeiros com força sobre-humana, que rivalizava com a de maldições e podia superar muitos demônios. E, no entanto, Dagon não sofreu mais dano do que se tivesse sido atingido por uma pena, mesmo que Naruto tenha movido a nuvem voadora para atingir sua cabeça como se fosse uma pinata, retornando à sua forma segundos depois diante do olhar atônito de um Naruto perplexo. É claro que Dagon se aproveitou disso. A maldição normalmente usaria sua expansão territorial para acabar com seus inimigos. Mas ela só fazia isso com aqueles que demonstravam força, e os 2 adolescentes à sua frente estavam longe de forçá-la a usar seu as na manga ou uma carta na manga. No momento, a luta os havia exaurido completamente. Megumi era usuária de Shikigami gerados por sua técnica amaldiçoada, Sombra dos 10 tipos, o que a impedia de causar dano permanente ao oponente e até mesmo de considerar usar seu trunfo para derrotar Dagon. Por outro lado, Naruto não estava em melhor situação. Apesar de seu treinamento físico, que lhe conferia a resistência necessária, a falta de uma técnica amaldiçoada o impedia de ferir Dagon seriamente, que os observava do outro lado da rua, com um sorriso zombeteiro escondido atrás de seu bigode semelhante a tentáculos. É claro que isso estava irritando a aprendiz de feiticeira. Enquanto Megumi permanecia calma, o maxilar cerrado do Uzumaki demonstrava claramente seus sentimentos em relação a Dagon, que mais uma vez caminhava em direção a eles com passos lentos e deliberados, os punhos cerrados, exalando uma aura de autoridade. A diferença entre os 2 feiticeiros era que a percepção de Megumi lhe dava uma ideia do poder de Dagon e de seu status claramente especial. Por outro lado, Naruto não estava tão focado na percepção e estava determinado a demonstrar força contra o inimigo que se aproximava. Sua mente parecia nublada pela raiva. Megumi talvez tenha percebido isso. Sua linguagem corporal indicava que ele estava tomado pela frustração e pela fúria. Mas não devemos deixar que as emoções nublem nossa mente. Dagon avançou no exato momento em que Naruto reagiu. Surpreendendo a maldição, o feiticeiro apareceu ao lado de seu inimigo, movendo a nuvem voadora. Ele carregou um golpe, movendo a parte inferior da arma amaldiçoada e a desferiu contra o flanco do inimigo com força devastadora, gerando uma onda de choque. A mão de Dagon conteve a parte inferior da arma amaldiçoada. Movendo o braço direito, ele desferiu um golpe devastador na cabeça do aprendiz, arremessando Naruto contra o chão. A água pareceu parar. A respiração de Megumi permaneceu imóvel. O sangue se misturava à água da chuva, e o estalar dos ossos era um som agradável aos ouvidos da maldição, que parecia mover seus tentáculos num sorriso malicioso, como se estivesse se deliciando com a cena. Megumi franziu a testa ao ver aquilo.
Dagon estava de pé sobre o corpo sem vida de seu inimigo, sangue escorrendo de seu punho, que ele usou para esmagar a cabeça de Naruto como se fosse um melão a ser facilmente esmagado. Com fora, o rangido seguiu as 3 palavras raivosas da figura enorme, o outro vem depois. Uma batalha entre um feiticeiro especializado em combate à distância contra uma maldição com poder físico avassalador, cuja força rivalizava com a de Tojin quando se enfrentaram há muito tempo, um fato que nenhum dos feiticeiros conhecia. Droga! Preciso manter distância entre os braços compridos daquele cara em minha cabeça. Senão, ele vai esmagá-la. Suas mãos só encontraram o ar. Nui cumpriu sua missão, resgatando seu invocador e o afastando das mãos grossas do inimigo. Usuários de Shikigami precisavam ser cautelosos em confrontos corpo a corpo contra aqueles habilidosos em combate próximo. Megumi sabia disso. Criar uma grande distância era seu objetivo, e era o plano que ele estava seguindo. Essa distância lhe daria a oportunidade de invocar seu melhor Shikigami para uma luta mais equilibrada, desde que não usasse. Nui deixou cair seu invocador, que bateu palmas, formando uma figura estranha. Assim que Dagon se aproximava, a energia amaldiçoada apareceu, e um bando de coelhos forçou a maldição a parar, surpresos pelos adoráveis animais brancos que bloqueavam seu caminho. Isso não era algo com que ele devesse se preocupar. Uma pata veloz deslizou a uma velocidade tremenda e atingiu o peito da criatura amaldiçoada, forçando-a a recuar. Surgindo da massa de coelhos, um lobo bípede emergiu para interceptar seu alvo, usando a força de seus braços. Lobos de Jade. Totalidade. É a melhor opção que tenho no momento contra esse tipo de Pokémon, sem depender dela ou usar minha expansão territorial. Megumi estava determinado a conter a maldição usando sua melhor arma, sem ser incapacitado. O sinal que ele enviara à Sociedade dos Feiticeiros deveria ser rápido o suficiente para trazer reforços em poucos minutos, caso os feiticeiros estivessem disponíveis. E era complicado. O Lobo de Jade combinado estava forçando Dagon a concentrar sua atenção exclusivamente nele. Ao mesmo tempo, os coelhos haviam se transformado em um enxame rolante, correndo ao redor de suas pernas com a intenção de derrubá-lo. E ele não era tão fácil de derrubar, especialmente não por coelhos. Agarrando o lobo pela garganta, ele o arremessou contra vários dos coelhos invocados, gerando uma explosão de sombra que os fez desaparecer, justamente quando Nui apareceu nessa explosão e atingiu Dagon no peito, lançando para trás. Você deveria estar muito mais concentrado, movendo-se mais rápido do que qualquer um poderia ver. A nuvem errante atingiu o peito de Dagon, enterrando-o no chão com o estrondo de concreto, poeira e água acumulada que encharcou tanto a maldição quanto o aprendiz. Porque essa merda não ia me matar. O sangue escorria pela têmpora direita do aprendiz de feiticeiro. Gotejava, misturando-se à chuva, até encharcar sua camisa do uniforme, criando um tom rosado contra o tecido branco, que se ajustava ao peito musculoso do rapaz. Então você não morreu. Morrer. A parte inferior do nunchaku triplo se separou do peito do homem amaldiçoado, deixando uma área amassada com alguns ossos expostos. Isso me ofendeu de verdade, seu desgraçado do Megumi. A jaqueta caiu em uma poça. Seus cabelos, geralmente bagunçados, agora estavam completamente molhados sobre a testa. Estou muito excitado para me conter. Estou tão quente. Os olhos de Megumi se estreitaram ligeiramente. Ela podia ver o vapor subindo do corpo de Naruto a cada gota que tocava sua pele. Até mesmo sua pele parecia corada, como se ele estivesse tomando um banho quente. Pensei em tirar isso, disse ele, erguendo a mão direita e mostrando o dedo anelar. Apesar da chuva e das nuvens, Megumi conseguiu ver algo brilhando ao redor do dedo do garoto. Mas não vou tirar. Não, porque quero chutar a bunda desse maldito polvo. Dagon não havia sido derrotado pelo golpe final de Naruto. A maldição se ergueu e se instalou em seus pés, qualquer ferimento desaparecendo de seu corpo como se nunca tivesse existido, como se nada o tivesse atingido com tanta força. Essa força minúscula claramente não me faria mal, disse ele, gesticulando com o braço. O Uzumaki ergueu os braços e foi empurrado para trás.
Não importa se você é mais rosado. Rosa, né? Dois punhos colidiram. Naruto foi arremessado ligeiramente para trás, enquanto Dagon apenas sentiu seu membro tremer com a força do aprendiz. Dagon olhou para o próprio punho, notando os nós dos dedos ligeiramente esmagados. Seu próprio sangue os encharcava, desaparecendo na chuva e nas feridas que começavam a cicatrizar. Você não é um boneco de pano. Algo irrompeu do interior do garoto. Como uma chama, envolveu-o como uma camada impermeável e se concentrou nos punhos do adolescente. E isso está tornando tudo muito mais interessante. Vou te matar, humano arrogante. As esferas de água se moviam rapidamente em direção ao aprendiz de feiticeiro. Contudo, em uma fração de segundo, um golpe certeiro atingiu o peito de Dagon e, segundos depois, uma onda de choque do segundo golpe o arremessou para trás. Não consigo exorcizar você sem energia amaldiçoada. E eu tenho muita dessa merda. Soco de direita. Soco de esquerda. Desvio. Bloqueio. Choque. Ambos os lutadores se concentravam em eliminar um ao outro com um único golpe, em contato direto. E Dagon tinha a vantagem, a experiência e um melhor uso de sua energia amaldiçoada, então Naruto foi empurrado para trás pela força da maldição. Você tem muita energia, mas não sabe como usá-la direito, disse o gancho de direita de Uzumaki, atingindo seu peito. Você não passa de escória. Unindo as duas mãos, ele golpeou as costas de Naruto com uma pancada tão forte que teria quebrado a coluna de qualquer outro feiticeiro, mas não a do garoto à sua frente. Naruto apenas cuspiu sangue, sentindo como se suas costas tivessem sido atingidas por uma barra de ferro. Mesmo que tente agora, você não conseguirá aprender a usar energia maligna de forma coerente para derrotar alguém muito superior a você. Com a mão, ele agarrou o aprendiz de feiticeiro pelos cabelos e o puxou para cima. Vou arrancar sua cabeça e levá-la ao rei. Nenhum pirralho vai tomar o que pertence ao rei. Nenhuma maldição deve ser lançada sobre um humano sarnento. As palavras eram dirigidas a Rika Orimoto, uma maldição que foi selada por Toji com os vários selos no corpo de Naruto para que ele não pudesse escapar, ferir ninguém ou ferir seu criador. Naruto apertou os lábios e deixou a mente relaxar. Será que aquele cara estava atrás da Rika? Ele considerou usar a amiga, soltando as amarras que Toji havia criado. Mas o que isso acarretaria? O que aconteceria se ele fizesse isso, ou se deixasse essa maldição levar sua amiga? O ar lhe faltou os pulmões. A raiva conectou os pontos, e sua mente ficou em branco, focada no nada, unicamente no instinto primitivo de sobrevivência e em vencer o inimigo com tudo o que tinha dentro de si. Foi um clarão negro com leves tons avermelhados, uma explosão de energia amaldiçoada em um ponto preciso que atingiu Dagon em cheio, envolvendo-o em uma cúpula de dor e energia transbordante que o fez rugir. Isso vai custar alguns milhões. Dagon arremessou Naruto em direção a uma casa. O garoto cobriu o rosto com os braços e sentiu seu corpo se chocar contra a vitrine da loja, percebendo os estilhaços cortando sua pele. Você, humano, do lado direito de Dagon foi apagado, assim como vários prédios atrás da maldição. Você deveria ter mirado na cabeça. Os olhos de Megumi se arregalaram. Expansão territorial. Horizonte do cativante Skanda. Merda. Os três foram engolidos pela expansão de Dagon. Isso mudou completamente a situação. Os feiticeiros iriam morrer. Capítulo 20. O horizonte do cativante Skanda era o território inato criado pela energia amaldiçoada de Dagon ao redor dos três indivíduos que estavam lutando. Dagon, Megumi e Naruto, envolvendo-os em uma criação paradisíaca que eliminou a tempestade Ko e transportou os dois feiticeiros para uma praia tropical com areia quente e o sol brilhando alto, com árvores tropicais se movendo levemente na brisa de verão. A água era azul, límpida pela luz do sol, brilhando intensamente contra o céu azul, livre de qualquer nuvem que pudesse obscurecer a estrela que observava a batalha, embora fosse um sol completamente artificial, criado pela energia amaldiçoada da maldição especial, que estava no meio da água, mostrando apenas a parte superior do seu corpo, olhando surpresos para os dois feiticeiros que estavam na praia.
Os Shikigami criados pela técnica amaldiçoada de Megumi foram eliminados quando a expansão tomou forma, dissolvendo-os e deixando o jovem feiticeiro de segundo grau desarmado. Seu rosto demonstrava angústia. Para alguém geralmente tão inexpressivo, o adolescente revelava o medo que sentia por não ter acesso aos seus Shikigami, vendo-os prestes a serem devorados. Embora esse não fosse o caso por completo, Megumi não queria usar ele, o único Shikigami que poderia garantir a vitória. Se ela o invocasse, ele provavelmente morreria junto com Naruto e a maldição especial. No entanto, alguém não estava com medo. Aquele ponto de ruptura que ele superou deu a Naruto forças para se levantar novamente. Ele não tinha a nuvem voadora em suas mãos. Havia usado a energia amaldiçoada para atacar Dagon e quebrar um limitador dos feiticeiros. O relâmpago negro, embora o próprio garoto loiro parecesse não entender o que havia feito. Mesmo assim, o Uzumaki se levantou, exibindo um sorriso tão largo que era difícil acreditar que ele estava dentro de uma expansão territorial, à mercê da maldição que os observava da água. Maki e Nobara forneceram a ele informações suficientes para entender o que Dagon havia feito e a carta que ele usara para detê-los quando pressionaram o suficiente. Uma expansão territorial era o último recurso para feiticeiros, devido às desvantagens que apresentava. Só podia ser usada uma vez por dia e, após o uso, as técnicas amaldiçoadas do usuário seriam afetadas, tornando-se instáveis. Então, por que Dagon a usara? Naruto viu no aumento de poder de Dagon o fator desejado pela maldição, além de tê-lo repelido usando um relâmpago negro diretamente contra ele sem matá-lo, pois ele não tinha o controle necessário. E ele não tinha conhecimento de nenhuma expansão para neutralizar a de Dagon. Eles estavam presos no mundo moldado por Dagon, cercados por uma manifestação estrutural da energia amaldiçoada, isolados em uma dimensão completamente diferente e sem armas para escapar. Foi então que o sangue espirrou na areia, e uma expressão de dor cruzou o rosto do aprendiz. O que tinha sido aquilo? Naruto baixou a cabeça e olhou para o lado. O tecido e a pele estavam cortados, e o sangue começou a transformar o branco em um rosa claro que se misturava com a umidade. Uma figura apareceu por alguns instantes, e o garoto a vislumbrou pelo canto do olho, sem entender por um momento o que vira. Foi o grito de Megumi que o fez se mover, agitando os braços e abrindo à força as mandíbulas de uma imensa criatura marinha que tentava devorá-lo, empurrando para trás vários metros com a força do Shikigami que tentava comê-lo. Essa coisa está tentando me comer. Naruto respirou fundo. Seus músculos se contraíram alguns centímetros com esforço, e ele investiu contra as mandíbulas do animal, produzindo um som grotesco de estalo e rasgo. A mandíbula superior da criatura marinha se deslocou e voou pelos ares, liberando gotas do que parecia ser sangue da invocação, que desapareceram quando Naruto empurrou o Shikigami marinho para longe com um gancho de direita descendente que esmagou a cabeça despedaçada do inimigo contra o chão. E um segundo Shikigami o atacou, atravessando o corpo de seu companheiro. Energia amaldiçoada irrompeu dos membros superiores do aprendiz de feiticeiro. Surpresa, Megumi, Naruto atingiu o segundo e o terceiro Shikigami simultaneamente, fazendo-os explodir devido à força e densidade da energia amaldiçoada, gerando um segundo golpe dissonante que lançou os destroços para longe. Ele é ponto. Tipo Itadori. A mente de Megumi foi inundada pela lembrança de um jovem de cabelos curtos e rosados, com olhos repletos de energia e alegria. Ao mesmo tempo, seu rosto se distorceu, transformando-se em uma figura de 4 olhos com marcas escuras cobrindo seu rosto e torso. Dagon bateu palmas com força, causando uma vibração na água que gerou pequenas ondulações. Ele entrelaçou as mãos, formando um selo. Segundos depois, uma chuva de Shikigami, emergindo de trás da maldição, voou diretamente em direção aos feiticeiros. Naruto abriu as pernas. Soltou o ar pela boca. Não se importou com a visão embaçada pelo sangue e suor. Pegou a própria mão com a outra e puxou o braço direito para trás, girando o tronco naquela direção. Eu tinha visto isso em um mangá. Tipo de emissão. Expelir a energia amaldiçoada em uma torrente moldada que varreria os Shikigami como folhas caídas no outono.
Ele iria testar se isso era possível, se conseguiria canalizar e moldar sua energia amaldiçoada em um ataque de emissão contra seus inimigos e eliminá-los como se nunca tivessem existido. 20 metros. 15 metros. 10 metros. Naruto deixou a energia amaldiçoada fluir. Quando ela atingiu o equivalente a 5 metros, ele simplesmente ergueu o braço num gancho estrondoso e gerou uma foice cortante de energia amaldiçoada que parecia estar envolta em sombras, atingindo o Shikigami no centro da formação, ferindo os que estavam ao redor e avançando em direção a Dagon com intensidade, embora este a tenha dissipado com um movimento de braço e olhado desinteressadamente para o aprendiz. Eu esperava que isso não fosse uma coisa tão estúpida de se dizer. Mas é. Você está na minha expansão territorial, no meu domínio. Você está sob meu controle total agora, garoto. Você está cercado por inúmeros Shikigami que eventualmente devorarão suas entranhas. Um quinto Shikigami foi derrubado por um gancho de direita de Naruto, que parecia não estar prestando atenção às palavras do inimigo. No entanto, o garoto observou enquanto o terceiro Shikigami amaldiçoado era derrubado por um gancho de esquerda. Sim, eu entendo, porque Machan e Nuchan me explicaram. Expansão de domínio e todos os seus aspectos positivos e negativos. Estou na sua gaiola, na sua casa. Ele levou a mão ao ombro esquerdo. Lentamente, uma espada emergiu da maldição de armazenamento que pertencerá ao seu mentor. Mesmo que você me tenha sob seu domínio, eu não vou parar. Não é como se você tivesse me cortado ao meio, seu desgraçado. A espada se movia conforme os comandos de seu portador. Sangue e fragmentos de Shikigami espirraram na areia diante dos olhos atônitos de Megumi, enquanto ela tentava desesperadamente encontrar uma maneira de escapar. Os Shikigami de Dagon deveriam estar atacando o garoto com segurança. Você não entende que vai morrer, garoto. Você está no meu domínio, no meu território agora. Se você ainda não morreu, é porque eu ainda não vim para te matar. Agora, porém, eu vou te matar e te devorar por completo, garoto. Blá, blá, blá. Não estou interessado nisso agora. A lâmina moveu-se a uma velocidade vertiginosa, ultrapassando a capacidade de visão de Dagon por um milésimo de segundo. Estou transbordando de energia e quero criar meu próprio domínio agora. Porque parece divertido. Nesse momento, Dagon ficou surpreso. A maestria não podia ser alcançada por qualquer um, e não podia ser criada se o feiticeiro não nascesse com ela, como era o caso de alguns feiticeiros fora da linhagem principal. Um aprendiz iria alcançá-la. Até Megumi percebeu uma inconsistência nas palavras de seu companheiro. Expansão territorial. Naruto moveu o braço em direção ao seu porta-armas pessoal. Maldição de armazenamento. Me dê esta arma, seja lá qual for o nome dela. Que diabos você está dizendo, Naruto? Um Shikigami caiu em direção ao aprendiz. Com um sorriso, Naruto atacou a criatura invocada brandindo a espada romana que havia retirado de sua maldição de armazenamento, ficando salpicado com o sangue da criatura. Aqui está, Megumi, disse o garoto, pegando uma espada de lâmina negra. É a espada chinesa. Espero que você cuide bem dela, porque Machan vai me matar se eu a danificar. Zombaria. Dagon percebeu a zombaria nos gestos do aprendiz, e isso o fez ferver de raiva, sentindo a energia amaldiçoada borbulhar dentro dele como um vulcão. E, claro, ela irrompeu, enviando ondas para o mar que fervilhava dentro dele. Vou te matar por zombar de mim, garoto, disse ele, formando outro selo com as mãos. Bolhas começaram a aparecer ao redor de Dagon, acompanhadas de espuma branca. Você provocou minha ira, e eu desejo sua morte. Quero que você morra. Megumi, disse Naruto, segurando o lado direito do pescoço dela com a mão esquerda, o que causou um estalo. Foi uma verdadeira honra conhecê-la. Foi muito divertido. Você é um idiota. A energia amaldiçoada transbordou. Uma figura imensa surgiu atrás de Dagon na forma de uma serpente colossal com mandíbulas enormes, dentes protuberantes.
Era imensamente grande, provavelmente centenas de metros submersa, e os feiticeiros que observavam ficaram completamente atônitos, pois a parte superior do corpo do Shikigami já media pelo menos 20 ou 30 metros. Vou te matar. A aura de Naruto mudou, seguida pela de Megumi. Ambos os adolescentes se posicionaram para encarar o enorme Shikigami que se movia em direção a eles com sua imensa boca escancarada. Vamos ser devorados. Isso já era esperado. Sim, isso era de se esperar. Mas vamos dar-lhe indigestão. Megumi conseguia ver a determinação nos olhos de Naruto. Ele estava cheio de força de vontade demais. E sorria como um maníaco que não tinha medo da morte. Uma onda distorceu o domínio de Dagon. Uma segunda onda fez com que os Shikigami se dissolvessem e desaparecessem. Uma terceira onda criou fissuras no mundo formadas pela maldição especial, e com a quarta, o domínio se dissolveu como se nunca tivesse existido, devolvendo os três à rua fria e úmida de Ko, com a chuva caindo sobre eles novamente em um instante. Alguém destruiu o domínio de Dagon vindo de fora, disse Megumi, examinando a área em busca do culpado e tentando localizar a fonte de sua energia amaldiçoada. Ele foi completamente destruído, então a força é verdadeiramente devastadora. Os braços de Dagon caíram no chão em choque. Um suor frio escorreu por suas costas e gotas apareceram em sua testa quando ele percebeu que sua melhor técnica havia sido derrotada por uma muito superior à sua, por alguém que o superava em poder por uma grande margem. Ora! Vejam só o que eu encontrei quando vim visitar Ko e comprei uns doces. Os olhos da maldição se arregalaram. Megumi e Naruto viraram a cabeça e olharam para trás para ver quem havia falado, e ficaram chocados. Uma bandagem escura deslizava por um pescoço pálido. Os cabelos, brancos como a neve, moviam-se como uma cascata prateada sob a luz do sol nascente, que começava a surgir com o dissipar das nuvens, como se fosse a presença daquela pessoa que tivesse posto fim à tempestade. Olhos azuis observavam a cena, brilhando como duas sáfiras atingidas pela luz do sol, e se concentravam unicamente na figura de Dagon, que se afastava dela. Lentamente, uma mão delicada se ergueu e o dedo apontou para a maldição. Você se comportou mal, seguidor de Cthulhu, a voz suave chegou aos ouvidos de Dagon. Vamos exorcizá-lo. Envolta em vestes escuras, a mulher de olhos azuis e cabelos brancos sorriu. Capítulo 21. Uma expansão territorial poderia ser destruída de várias maneiras, sendo a mais conhecida, destruindo-a de fora e superando-a com outra, mais refinada, controlada e poderosa. Mas isso não aconteceu com a expansão de Dagon. Seu domínio foi destruído pela presença da nova feiticeira, que parou a poucos metros de Dagon, deixando a maldição completamente surpresa com a aparência da mulher. Cabelos brancos, pele clara e olhos azuis, como duas sáfiras deslumbrantes que o encaravam com escárnio e certo desprezo, como se ele fosse meira sucata que ela pudesse derrotar com um único golpe. Aquela imagem era de Satoru Gojo. Aquele nome despertou a mente da maldição especial. A essência, a aura, o olhar, tudo naquela mulher o fazia lembrar do último membro do clã Gojo, o clã do equilíbrio no mundo sobrenatural, aquele que se erguia como um baluarte contra as maldições. Mas não podia ser, não fazia sentido para Dagon, que olhava para a mulher. O último membro do clã Gojo havia sido morto por seu rei naquele incidente que mudou o mundo. Mesmo anos haviam se passado desde então, mais do que a garota que o olhava como se ele fosse uma cópia feminina de Satoru parecia ter desaparecido. Mas essas não foram as únicas lembranças que inundaram a mente de Dagon ao ver aqueles olhos. A lembrança da morte de Anami o atingiu em cheio e o transformou completamente. A calma com que encarava Megumi e Naruto desapareceu por completo, e uma fúria ardente ardeu nos olhos do homem amaldiçoado, direcionada unicamente à mulher que estava ali, a poucos metros dele, como se ela não fosse nada mais do que uma maldição comum. E não foi. A energia amaldiçoada borbulhava do corpo da maldição. Ela se condensou.
Mesmo que seu domínio tivesse sido desfeito pela mulher de cabelos brancos, a maldição tentou reformar sua expansão e terminar o que havia começado, a pior escolha que Dagon poderia ter feito. Um movimento rápido. Nenhum dos três conseguia ver nada, e Dagon foi incapaz de reagir. Em uma fração de segundo, a maldição disparou e se chocou contra uma parede, ficando incrustada nela devido à força do impacto. Eu entendo, Megumi. Naruto sentiu algo, uma dor aguda no peito. Quando Megumi olhou para ele, viu curado, com a mão no peito como se estivesse tendo um ataque cardíaco. Acho que me apaixonei. Os olhos azuis da aprendiz assumiram a forma de um coração. Megumi pensou que o rubor fosse devido ao cansaço após o confronto ou a drenagem da energia amaldiçoada da luta contra o Shikigami. Mas ela estava enganada. Os olhos e o rubor eram causados pela mulher que se juntara à batalha, aquela que a salvara com um único movimento. Suponho que você esteja um pouco perdido, disse a voz melodiosa e cortante da mulher de cabelos brancos, que chegou aos ouvidos de Dagon. Ele sentiu a pressão em seu corpo como se uma parede o estivesse empurrando para o chão. Suponho que você tenha visto Satoru Gojo em mim. É tão hilário às vezes. Com um movimento rápido da mão direita, uma torrente de água a envolveu. Espalhou-se ao redor da maldição e da feiticeira. A memória do meu pai está tão presente em suas maldições que você só o vê quando olham para mim, como se eu fosse um fantasma de sua presença. Seu braço se estendeu e a pressão aumentou. Os olhos começaram a saltar das órbitas e Dagon começou a ofegar com a força em seu torso. Meu nome é Tsuki Gojo, primogênita de Utaimi Yuri, uma feiticeira de primeira classe, e do falecido Satoru Gojo, um feiticeiro de classe especial. Qualquer outro feiticeiro teria visto a morte de Dagon como conveniente demais, como se seu Tsuki fosse a chave para quebrar a maldição, gerando um frio sentimento de inferioridade naqueles que a enfrentaram. Megumi tinha uma perspectiva diferente sobre a mulher. Ela era filha de Satoru, o feiticeiro mais forte até então, aquele que participou do incidente de Shibuya, aquele que foi aprisionado e morto por Ryomen Sukuna, o rei das maldições, antes que a guerra dos feiticeiros os atingisse com a fria realidade de um campo de batalha repleto de cadáveres. E ela estava lá para ver seus amigos caírem diante dos camaradas de Kenjaku, diante dos servos de Sukuna. Mas ela também estava lá para testemunhar o poder do infinito e dos 6 olhos de Satoru Gojo, concedendo-lhe unanimemente o título de feiticeiro mais forte, o único que enfrentou o pior ser do universo com as próprias mãos e uma autoconfiança indescritível. Aquela mulher era descendente direta daquele homem. Ela tinha o cabelo, os olhos, a pele e a presença imponente dele. Ela usou o infinito e pôs fim à vida do inimigo em poucos segundos, enquanto ele mal conseguiu escapar com vida do domínio da maldição, e só o fez graças ao poder de Tsuki. Se Megumi concedesse algum poder à mulher que eliminou Dagon, o garoto assumiria a posição especial na hierarquia da sociedade dos feiticeiros e a colocaria sobre ela como uma coroa de ouro recém-forjada, repleta de pedras preciosas. Ambos são muito bonitos. É uma pena que você tenha ficado tão magoada. Megumi recuou ao ver os olhos de Tsuki tão de perto. Quando ela tinha se movido tão longe? Ela havia mandado Dagon para trás uns 30 ou 50 metros, e se moveu num piscar de olhos ou num sopro. Obrigado, disse Naruto, lisonjeado, aceitando o pequeno elogio completamente falso, pois a mulher o proferiu com desdém demais para ser genuíno. A próxima pista foi que Naruto estava no chão. Ponto de interrogação, ponto de exclamação. Vamos ver, mechas brancas de cabelo esvoaçaram, cobrindo o lado direito do rosto da feiticeira. Megumi bateu palmas, pronta para invocar um dos Shikigami, apostando em seu as na manga. Vinha a pedido da Maki para salvar e treinar a retaguarda de um garoto problemático e interessante, mas o que vejo é um garoto lutando ao lado de sua caçadora, suponho que lutando contra um predador maior, não é? Não tenho a intenção de decapitar Uzumaki. Creio que você interpretou mal a minha presença aqui, Gojo-san. O garoto havia erguido os 2 braços em sinal de rendição, algo que Naruto podia ver de sua posição. Ele estava tão chateado assim.
A garota o segurava com a força de um dos antebraços e o pressionava com uma força incrível, de modo que ele não sentia a pele do albino. Então, o que você está fazendo aqui? Tsuki lançou um olhar penetrante para o garoto que o invocara, procurando qualquer sinal de brincadeira ou mentira da parte dele. No entanto, os olhos escuros de Megumi revelaram um brilho sincero no fundo da escuridão de suas íris. Os anciãos estão apenas tentando estudá-lo e entender por que ele segue Toji Fushiguro, o traidor da sociedade dos feiticeiros, que trouxe o caos no pior momento possível, tirando a vida do garoto que seria o receptáculo de plasma estelar do Lord Tenjin. O garoto manteve as mãos erguidas. É surpreendente que Fushiguro tenha escondido isso de você, Uzumaki. Os olhos de Naruto se arregalaram com as palavras de Megumi, e ele começou a duvidar de seu mestre, o homem que o havia resgatado. Mas essa dúvida durou apenas um segundo. Surpreso com esse momento de hesitação, Tsuki deu um tapa no rosto do garoto, um golpe doloroso. Não comece com ideias tão estranhas, Uzumaki. A voz de Tsuki endureceu, tornando-se verdadeiramente fria. A sociedade dos feiticeiros nunca conta a história completa e esconde grande parte da sua história. Mantém tudo em estrito segredo e perderam muitos dos seus por causa disso. A Guerra dos Feiticeiros é uma lembrança dolorosa demais para muitos de nós, e Toji não era um traidor, pelo menos não diretamente. Ele estava simplesmente fazendo seu trabalho como mercenário. Culpar alguém pelo que Kenjaku e os anciãos fizeram por incompetência é ridículo. Neste mundo de feiticeiros, matar ou morrer era uma realidade. Ao contrário dos exorcistas da igreja, dos monges budistas ou dos onmyoji japoneses, os feiticeiros se viram envolvidos em uma guerra que os enfraqueceu até certo ponto, levando-os à beira da extinção devido às maldições que eles mesmos lançaram sobre o mundo. Ser feiticeiro era uma profissão que podia levar à morte. Os exemplos claros de Satoru e Yaga ilustravam perfeitamente o que poderia acontecer com eles no dia ruim, com um único passo em falso. Só estou dizendo que sei. Tsuki se afastou de Naruto e permitiu que o garoto se levantasse. Gojo-san. Naruto. Acho que vou me despedir um pouco mais cedo hoje. Deixaremos o fliperama para outro dia, um dia menos chuvoso. A chuva havia parado quando o domínio de Dagon foi destruído. O sol da tarde começara a brilhar novamente com seu calor sobre a cidade de Ko, fazendo com que alguns lugares reluzissem com a água deixada pela tempestade, que causara um enorme problema para o prefeito e seu gabinete. Várias árvores foram arrancadas, e um muro e uma loja foram destruídos por objetos voadores, como seriam noticiados no dia seguinte. Então, Tsuki-chan? Apelido sem data, querida. Com um sorriso zombeteiro, Tsuki colocou a venda preta de volta sobre os olhos e pegou a sacola de gibis que havia encomendado em uma das lojas de doces mais populares de Koyo. Você é um pouco atrevida demais, se me permite dizer, garota. Ah, com essa ideia, é melhor ser ousado do que se arrepender, Tsuki. Como você disse, feiticeiros matam ou morrem, e embora eu ainda não seja considerado um feiticeiro. Não? Por trás da venda, os olhos da jovem brilharam com a resposta do adolescente. Para ela, uma feiticeira por direito próprio, Naruto era um feiticeiro, especialmente depois dos feitos que realizou dentro do domínio da maldição. Teremos que mudar isso com um pouco de treinamento, então. Dessa forma, reforçaremos o fato de que você é um feiticeiro. Tsuki Gojo não tinha ligação com a sociedade de feiticeiros nem com o grupo Gakuganji em Kyoto. Como filha de Utaime, ela aprendeu tudo sobre feitiçaria fora dos anciãos e da nova sociedade criada sobre os túmulos de centenas de feiticeiros, incluindo o de seu próprio pai. A pedido de Maki, ele veio treinar o garoto escolhido por Toji Fushiguro, o único homem que derrotou seu pai com a própria força, na manipulação de energia amaldiçoada. Trem? Tsuki olhou para Naruto e sorriu. Vou criar o seu próprio inferno, querida. Capítulo 22. A energia amaldiçoada estava presente em todos os seres vivos, mas nem todos conseguiam senti-la ou controlá-la, o que levava à criação de maldições derivadas dos sentimentos negativos daqueles que não conseguiam lidar com a energia dentro de seus corpos.
Os feiticeiros lidavam com essas maldições manipulando a energia amaldiçoada em seus corpos e realizando técnicas para exorcizar as maldições que encontravam ou aquelas que lhes eram confiadas. Mas a energia amaldiçoada não era a única energia existente no mundo ou a única utilizada por indivíduos perceptivos ao confrontar seres sobrenaturais. Maldições eram entidades poderosas que só podiam ser exorcizadas pela energia amaldiçoada usada por um feiticeiro, mas também existiam chakra, ki, chi, magia, e todas as pessoas no mundo eram perceptivas a uma ou mais delas, embora chi e ki, em sua maioria, pudessem ser aprendidos e despertados com treinamento adequado e sob a tutela de indivíduos apropriados. Embora todos possuíssem chakra e energia amaldiçoada, nem todos podiam usá-las e manipulá-las à vontade. Somente aqueles com um profundo conhecimento dessas energias podiam manipulá-las e usá-las com segurança. No entanto, havia uma diferença significativa entre aqueles que usavam energia amaldiçoada, feiticeiros, e aqueles que usavam chakra, sábios, principalmente no número de pessoas que podiam controlar essas energias. Enquanto os feiticeiros eram tipicamente limitados por habilidades hereditárias, os sábios eram limitados pela meditação, por não sucumbirem ao chakra como acontecia anteriormente, o que reduzia significativamente seu número em comparação com os usuários de outras energias. Tsuki Gojo havia sido designado por Maki, Nobara e Toji como instrutor de Naruto na manipulação de energia amaldiçoada, a mesma energia que Nobara não acreditava que o adolescente loiro possuísse, já que ele não a percebia dentro de si, como se tivesse algum tipo de restrição, embora Naruto fosse capaz de ver a energia amaldiçoada quando Nobara manipulou em uma das unhas. Mas isso havia mudado. Até Maki percebeu quando viu o primeiro treino de Naruto após o encontro com Dagon. Usar o relâmpago negro sem controle sobre a energia amaldiçoada era algo que ninguém esperava de um mero aprendiz, mas Naruto conseguiu quando atingiu Dagon com mais energia do que ele próprio possuía. Tsukis descreveu a sensação como um mar de novas sensações que a preencheu e a chamou para a batalha. Foi essa técnica ofensiva que a fez aparecer e destruir o domínio da maldição para salvar os dois feiticeiros, embora a filha de Satoru não tenha mencionado Megumi, pois não considerou necessário em nenhum momento. Ela era apenas mais uma feiticeira da sociedade de feiticeiros fazendo seu trabalho, como Naruto havia lhe dito antes de chegarem à área de treinamento. Naruto não havia demonstrado nenhuma técnica amaldiçoada inerente. Ele não era membro de nenhum dos antigos clãs de feiticeiros, nem descendia de nenhuma maldição causada pela má vontade de algum feiticeiro. Naruto era, de acordo com o cânone estabelecido, simplesmente um usuário de energia amaldiçoada, agora, que havia sido amaldiçoado por Rika Orimoto, pelo menos aos olhos das garotas. Toji tinha uma versão diferente dos eventos que estava investigando e não havia mencionado a nenhum dos jovens. Portanto, investigar quem era Rika era primordial para Maki e Nobara, enquanto Tsuki se dedicava a dar a Naruto as lições necessárias para usar a energia amaldiçoada corretamente e sem desperdiçar um único miligrama dela. Ser capaz de manipular energia amaldiçoada não indicava necessariamente a capacidade de usar uma técnica amaldiçoada. Qualquer feiticeiro podia manipular energia amaldiçoada sem perigo e até mesmo derivar técnicas dela, mas isso não significava que possuísse técnicas amaldiçoadas. Para exorcizar uma maldição, era necessário manipular a energia amaldiçoada e liberá-la sobre o alvo com um ataque, eliminando ao usar energia amaldiçoada sobre energia amaldiçoada. Tsuki aprendeu isso observando Naruto lutar contra Dagon e percebendo a discordância entre sua energia e seus golpes, sendo capaz de usar algo como um punho divergente que gerava dois golpes, um pelo golpe físico e outro pela energia amaldiçoada, sendo um golpe duplo que se tornava 4 se ambos os punhos se encontrassem. Foi por aí que eu tive que começar. O adolescente conhecia os fundamentos da energia amaldiçoada e como manipulá-la para dar-lhe forma fora do corpo.
Tendo sido treinado por um Zenin e um usuário de técnica amaldiçoada, o Uzumaki também sabia sobre técnicas amaldiçoadas e o que era preciso para possuir uma, geralmente pertencendo a um dos clãs e tendo herdado uma das técnicas familiares ou derivadas. Havia também aqueles que possuíam uma derivada, sua própria criação de uma técnica amaldiçoada. Naruto era um exemplo disso. Itsuki iria ajudar o garoto a desenvolver sua própria técnica amaldiçoada baseada no punho divergente que ele usou contra Dagon sem muita dificuldade. Esse era o objetivo. Nas semanas que se seguiram ao confronto com Dagon, Itsuki intensificou o treinamento do aprendiz, retirando-lhe o tempo livre após a academia e forçando Naruto a ir diretamente para a montanha para treinar adequadamente. Isso chamou a atenção de todos na academia inicialmente, mas o garoto disfarçou dizendo que estava trabalhando à noite com um amigo, ajudando-o com assuntos urgentes no hospital, e ainda deixou escapar que queria ser médico. É claro que isso foi um choque para os alunos e professores, que viram uma nova faceta no ex-membro do clube de Kendo e um dos melhores alunos da turma. Apesar do treinamento intensificado, Naruto conseguiu se manter no topo do ranking, redobrando seus esforços até que se tornou um hábito para ele usar as noites para estudar e as tardes para o treinamento pesado do último membro do clã Gojo, que parecia se deleitar com o sofrimento do garoto, que não cedeu um único dia e estava presente para todos aqueles que Itsuki desejava. Finalmente, um dia, na quinta semana de treinamento, Tsukis decidiu interromper o treino ao perceber que o cabelo de seu aprendiz se mexia levemente. Não seria nada demais, e ela poderia simplesmente ter atribuído ao vento. Mas ela sabia que não era o vento, e estava certa quando, segundos depois, a energia amaldiçoada irrompeu em uma pequena explosão ao redor dos punhos de Naruto, mesmo que ele já tivesse parado de se mover quando Itsuki disse isso. Eles tinham conseguido. Itsuki sibilou baixinho enquanto engolia em seco, abaixando os óculos de sol com o dedo indicador. Seus olhos azuis brilhantes observavam os punhos da adolescente serem envolvidos por uma energia volátil e amaldiçoada, como duas chamas agitadas por um vento com força de furacão que ameaçava extingui-las a qualquer momento. Mas parecia poderosa e densa, como um vasto oceano. Muito bem, os aplausos despertaram Uzumaki de seu trance, e Naruto dissipou a energia amaldiçoada que envolvia seus punhos, deixando-os completamente vazios. Você não é inútil afinal, garoto. Egocêntrica, arrogante. Nessas semanas, Tsuki revelou sua verdadeira personalidade, desprovida do doce sorriso que exibia ao lutar contra Dagon, e jamais usou o jeito sedutor que empregava ao interrogar os dois adolescentes. Apoiada por seu poder e habilidade, Tsuki demonstrava arrogância durante o treinamento, tornando-se mais irritante do que atraente, o que deixava Naruto irritado ao final do dia. Com essa frase, o aprendiz apertou os lábios. Muito bem. Vamos ver quem é melhor, senhorita Infinito. O que você? Um vento forte açoitou as árvores atrás de Tsuki, fazendo com que os animais fugissem aterrorizados por causa do vento e do rosnado gutural que escapou da garganta do atacante. Com um ímpeto de força, Naruto tentou atingir a barreira de Tsuki com um golpe carregado de energia amaldiçoada. Havia uma coisa que Tsuki não sabia sobre Naruto. O garoto melhorava tremendamente nos treinos quando alguém como Toji ou Maki, ou até mesmo a própria Nobara, o incentivava, ou quando ele estava lutando por sua vida. Tsuki não havia feito isso, e o treinamento dele era mais lento do que ela esperava, com um toque de desaprovação na voz quando conversava com o aprendiz em algumas ocasiões. Agora Naruto estava determinado a provar que o tempo que Tsuki passou com ele não tinha sido em vão. Um golpe direto atingiu a barreira da garota, mas nada a tocou. Você deveria parar com essa tentativa fútil de cruzar o infinito, pirralho. Você precisa de anos de experiência para isso, e você não tem esse tempo, nem esses anos na sua mente ou no seu corpo. Você não entende nada disso. A força do golpe empurrou Tsuki o suficiente para deixar marcas no chão, mas isso era impossível para um novato. Teria o garoto movido o infinito com ela dentro com um único golpe? Era inacreditável, mas o que tinha acontecido?
Tentando testar isso, Tsukis deixou o golpe de martelo de Naruto atingir sua barreira. Mas, como ela esperava, absolutamente nada aconteceu, e sua preocupação era completamente infundada, fruto de sugestão, já que ela havia se movido sem realmente ter a intenção. Essa imagem teria permanecido na mente de Tsuki se o próximo soco não a tivesse atingido em cheio, atravessando o infinito e acertando seu queixo em cheio, fazendo-a sangrar. O quê? Esse garoto. Entendi. Ele usou território simples e me acertou. Foi a Maki ou a Nobara. Os pensamentos de Tsuki foram interrompidos. Temendo um segundo golpe, a garota bloqueou o joelho de Naruto com os dois braços e, fazendo força, puxou a perna do garoto para baixo, no exato momento em que outro joelho avançou e atingiu seu rosto novamente, forçando-a para trás. Isso é ponto. Interessante, ele cuspiu um bolo de catarro sanguinolento e limpou o queixo com as costas da mão. Naruto havia conquistado seu respeito, e seu tempo ali valer a pena, como o garoto queria lhe mostrar. Você usou um território simples para eliminar o infinito e poder me atacar. Quem te ensinou isso? A energia amaldiçoada se dissipou e um suspiro escapou dos lábios do adolescente. O que Tsuki chamava de território simples ele havia aprendido em um dos livros que Toji lhe confiara, e desde que Toji o deixara com Maki, ele vinha treinando essa técnica, dominando-a a ponto de conseguir eliminar até mesmo uma expansão territorial. Na verdade, era o que ele usaria contra Dagon, ou teria usado se Tsuki não tivesse chegado, quebrando o domínio da maldição. Aprendi sozinho e aperfeiçoei até certo ponto. Se eu puder movê-la e evoluí-la, poderei criar minha própria versão da técnica de Sadatsuna Ashiya para torná-la muito mais versátil e não precisar ficar ancorada a um único ponto como uma conexão. Quero ser capaz de transmitir o território simples para armas ou membros amaldiçoados. Quero aprimorá-la, mesmo que eu mesmo não possa usar técnicas amaldiçoadas. O tom arrogante desapareceu da voz de Tsuki e um sorriso largo e belo surgiu quando ela falou novamente. Ah! Então é isso que a Maki-chan vê em você, o que a Nobara-chan suspira todas as noites. Ela levou um dedo aos lábios e inclinou a cabeça levemente para a esquerda. É bom ver você tentando melhorar algo tão simples. Quero ver se você consegue fazer isso enquanto eu te incentivo diretamente. Espero não te fazer se apaixonar. As próximas palavras não vieram de Naruto, nem de Tsuki, nem de qualquer outra pessoa que pudesse ter interrompido. Na verdade, nenhum som ou palavra escapou por alguns segundos antes que uma sensação pesada atingisse o aprendiz de feiticeiro e fizesse a feiticeira de nível especial franzir a testa, voltando seu olhar para a cidade. Você está brincando comigo? Murmurou ela, tomada pela raiva por aquilo que lhe chamara a atenção. Tsuki. O que um membro do clã está fazendo em Ko? Que diabos os anjos caídos estão fazendo na cidade? Eles querem nos arrastar para uma guerra? Droga! Existem pessoas realmente estúpidas, e depois existem os anjos caídos. A mulher atirou um objeto no aprendiz. Naruto pegou a espada romana com a mão direita, olhando para sua mestra. Não quero que você me veja como arrogante, Naruto. Não quero que você me olhe com desaprovação. Não pretendo perder mais ninguém. Não quero que outra criança que ainda não nasceu fique sem pai. Seja forte, porque não quero que você morra. Se você o derrotar, então eu lhe direi quem é Tsuki Gojo, e você terá aquele encontro que tanto deseja. Naruto pigarreou, visivelmente corando. O garoto coçou a nuca e assentiu com a cabeça. Tudo bem. Se você está perguntando, então não aceitarei pagamento para salvar a pele daqueles demônios de novo. Quero ver o que meu punho divergente, território simples e eu podemos fazer e conquistar depois deste treinamento. Seus dedos apertaram o cabo da arma amaldiçoada. Não pretendo me encontrar em uma situação como aquela com Dagon novamente. No entanto, Naruto teria que usar ela. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam.
Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.